Olá, amados irmãos. Roma nunca muda. Propus-me a comentar um pouco a respeito de uma notícia que circulou nas redes sociais e em canais oficiais noticiosos a respeito do posicionamento do Papa Leão XIV em relação à questão de Jesus e Maria. Por que digo isso? De acordo com o livro Grande Conflito, Roma nunca muda. O que o Papa Leão XIV está simplesmente a fazer nestes últimos dias é uma jogada de mestre. É apenas uma jogada para chamar a atenção de homens e mulheres para os seus discursos e ser tido como uma pessoa inocente. Todos eles pertencem ao mesmo sistema. Um vem e diz uma coisa que vai parecer contrária ao que muitos concordam ou acreditam, e o outro aparece, diz outra coisa que pode até parecer favorável. Há uma notícia que circulou por ali que falava a respeito de quem poderia ser o nosso intermediário. Escutem apenas a notícia. No Vaticano, o Papa Leão XIV emitiu uma nova instrução confirmando que Jesus é o único salvador do mundo. É assunto do Luca Bassani. Jesus Cristo, e não a Virgem Maria, salvou o mundo, diz o Vaticano. Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria e de inspiração de sua mãe Maria, mas ela não ajudou a salvar a humanidade da condenação, segundo o Vaticano, em nova instrução da Santa Sé. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os mais de 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a corredentora do mundo, afirmando que apenas Jesus salvou a humanidade. A diretriz resolve um debate interno que confundia sacerdotes e outras figuras importantes dentro da igreja há décadas e que chegou até a provocar raros desacordos públicos entre papas recentes. O texto diz que o termo corredentora pode gerar confusão e até mesmo um desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio da sua crucificação, morte e ressurreição. Mesmo assim, teólogos da igreja debatem há séculos se Maria, que os católicos e muitos cristãos chamam de a mãe de Deus, teria ajudado a Jesus a salvar o mundo. O Papa Francisco, ao longo de muitas de suas declarações, se opôs firmemente a conceder a Maria o título de corredentora, chegando a chamar a ideia até mesmo de tolice. O predecessor de Francisco, o Papa Bento XVI, também se opôs ao título. Seu antecessor, o Papa São João Paulo II, apoiava a utilização da designação, mas deixou de usá-la publicamente em meados da década de 90, depois que o órgão doutrinário começou a expressar ceticismo. A nova instrução do Vaticano destacou o papel da Virgem Maria como intermediária entre Deus e a humanidade, concluindo que ela, ao dar à luz a Jesus, abriu as portas da redenção de toda a humanidade. A questão aprovada pelo Pontífice tende agora a trazer maior clareza acerca de conceitos tão importantes dentro da fé católica. E nós continuaremos acompanhando todas essas atualizações diretamente aqui da Europa para a Jovem Pan News. Luca Bassani. Pois bem, amados irmãos, como todos conseguiram compreender, na verdade a declaração apresentada pelo Papa Leão é uma declaração acertada. De facto, Jesus Cristo é o único intermediário que nós temos entre o homem e Deus. O livro de João, capítulo 14, verso 6, é claro em dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Maria foi a mulher que o Senhor Deus teria escolhido para que fosse a menina que poderia gerar o Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceria de uma mulher, cresceria, batizaria, faria o seu ministério, prometeria a segunda vinda, morreria na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitaria no terceiro dia e ele iria ao céu, deixando a promessa de que ele de facto voltaria para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação, como diz o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28. Este é Jesus Cristo. Então, de acordo com a palavra de Deus, somente Jesus é o nosso único intermediário. Não existe outro além de Jesus Cristo. É uma declaração acertada. Mas voltamos ao princípio de que Roma nunca muda. Esta fala pode ser estratégica, que não se difere com a outra fala que o Papa Leão apresentou, onde ele dizia que o sábado é o sétimo dia do Senhor. Temos que guardar o sábado, como a Bíblia orienta. O sábado é o dia santificado. E estas declarações todas são verdadeiras, porque de acordo com a Bíblia, de facto o Senhor descansou no sétimo dia, o sábado. A Bíblia diz que o sábado é o sétimo dia da semana. Eu até disse, uau, Deus permitiu que de facto as pedras clamassem ou pregassem. Todo mundo hoje conseguiu ouvir a verdade a respeito do sábado, conseguiu ouvir a verdade a respeito da intermediação de Jesus Cristo entre Deus e o homem,
através de uma pedra que clama. São declarações acertadas, são declarações importantes, mas estratégicas, com o objetivo de atrair a atenção de todos os cristãos, incluindo os adventistas do sétimo dia, para acharem e pensarem que o Papa Leão XIV está a favor ou está do lado deles. Mas é apenas uma questão estratégica que tem como foco principal fazer com que homens e mulheres se unam em prol de uma única doutrina que a Igreja Católica Romana tenciona colocar a nível de todo o mundo, que é a guardia do domingo. E o sábado que o Leão XIV faz referência, no fundo, não é o sábado bíblico, é o domingo. E vejam que nestes últimos dias ele está empenhado em exaltar a encíclica papal chamada Laudato Si, uma encíclica que toda ela fala de assuntos voltados à guardia do domingo. E eles chamam o sábado de sábado judaico. Mas a Bíblia não apresenta esses detalhes. O sábado não é dos judeus. O sábado é anterior aos judeus. Se formos a ler a Bíblia, lá em Gênesis, mesmo Êxodo, o livro de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28, diz de forma clara de que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Porque até o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. O sábado não foi feito por causa do judeu apenas. Quando se fala de homem, não é o judeu apenas. É toda a raça humana. Todo aquele que foi criado por Deus é chamado a descansar no dia de sábado. Então, o Papa Leão XIV está a fazer jogada de mestre com o rostinho de um santo, com o rostinho de uma pessoa muito inocente. Ele está a fazer a jogada de mestre. Lembrem-se que o livro de Apocalipse, capítulo 13, ele apresenta as duas bestas. A primeira que sai do mar representa o sistema papal, Roma. A segunda que sai da terra representa os Estados Unidos da América. E veja que quem deu o poder à primeira besta foi o dragão. Estamos a dizer que dragão, de acordo com a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7 a 9, dragão e Satanás. Por outras palavras, a primeira besta recebe autoridade e poder vindo diretamente do próprio Lúcifer, do próprio Satanás. Por outras palavras, todas estas jogadas que a gente consegue contemplar, a serem ditas e a acontecerem nos dias que correm, a partir desses homens ditos servos de Deus, que de Deus não tem nada, são orientações que vêm diretamente de Satanás. Estou a dizer, por outras palavras, quem inspira aos papas é o próprio Satanás. Então, filhos e filhas de Deus, está na hora de despertarmos do sono e prestarmos atenção para o que está a acontecer nos dias que correm. Não é tempo de dormir, é tempo de acordar. Fiquem atentos, porque o que o Papa Leão XIV está a fazer é apenas uma jogada de mestre. Não há nada, não tem nada de Deus. Os atentos conseguem compreender isso. O sábado, de facto, é o sétimo dia da semana. Mas o sábado que ele faz referência não é este. E veja que ele apoia todos os ditames que o Papa Leão XIII dizia que havia escrito na sua encíclica Rerum Novarum, e esta encíclica trazia pontos fulcrais, pontos centrais ligados ao trabalho. E este trabalho seria obrigatório as pessoas a trabalharem até no dia de sábado. E a partir dos Estados Unidos da América, nós temos visto homens e mulheres que fazem parte do governo de Donald Trump, que também apoiam automaticamente aquilo que está escrito nessa encíclica Rerum Novarum. E eles elaboraram um projeto chamado Projeto 2025, que tem muitas orientações a respeito de trabalho até no dia de sábado. J.D. Vance, ele, num desses dias, fez um pronunciamento que, no final das contas, o objetivo principal era fazer perceber ao mundo inteiro de que não importa. Todas as pessoas precisam, de facto, de trabalhar até no sábado. E o que dizer os adventistas de sétimo dia? Não estão interessados pelos adventistas de sétimo dia. Por outras palavras, eles querem infligir o que chamamos de liberdade religiosa. Eles não querem que cada um exercite a sua fé. E de acordo com a liberdade religiosa, cada um tem direito de escolher a religião que quer pertencer. Cada um tem direito de guardar o dia que quer. Embora, de acordo com a Bíblia, todos nós devamos guardar o sábado, nós temos essa cláusula. Mas no final das contas, de acordo com a Bíblia, nós sabemos quem está certo e quem está errado. Eu às vezes tenho pensado, por que eles não obrigam as pessoas a guardarem o sábado no lugar do domingo? É por uma simples razão. O domingo, ele representa o próprio Satanás. Não estou a dizer que todos os que guardam o domingo estão a representar a Satanás, porque há muitas pessoas que guardam o domingo hoje que são muito inocentes, que não sabem por que estão a guardar o domingo. Algumas pessoas estão a guardar o domingo porque cresceram sendo levadas à igreja aos domingos. Outras guardam o domingo porque acham que é o que está certo. Outras guardam o domingo pelos seus pastores. Nunca houve alguém que foi e lhes mostrou a verdade bíblica. Há muita gente inocente. E esta gente inocente ouvirá a voz do seu Salvador, ouvirá a mensagem verdadeira e tomará a decisão de guardar o sábado como a Bíblia nos ensina. Então, filhos e filhas de Deus, vamos despertar e fiquemos atentos, porque o que está sendo projetado é muito mais grave que aquilo que nós podemos estar a imaginar. Jonathan Berry,
que escreveu um dos artigos que faz parte do projeto 2025, ele dizia no seu projeto de forma clara, apresenta as estratégias de como é que ele vai fazer com que o trabalho chegue a se fazer até no dia de sábado. E eles estão a exaltar o domingo como o dia da família, o domingo como o dia de descanso, o dia que todos deverão descansar, mesmo conhecendo a verdade de que o sábado é o dia estabelecido por Deus para podermos descansar. Então, filhos de Deus, não fiquem distraídos. Tudo que o Papa Leão XIV está a fazer e a falar é apenas jogada de mestre, é para distrair aos desatentos. Como filhos de Deus, precisamos de acordar do sono. Muito além desses elementos, há muitas outras coisas que eles têm estado a promover, como a questão dos alienígenas, a questão dos extraterrestres, tudo isso é façanha diabólica, não tem nada a ver com Deus. É façanha diabólica porque os demônios são os que têm feito aquele trabalho, aquelas aparições, até eles já demonstram isso em filmes, para poder ensaiar e preparar a mente de homens e mulheres para a aparição de Lúcifer, porque Satanás está a fazer esse trabalho só para poder preparar a mente das pessoas. São temas, são assuntos que poderíamos tratar numa próxima ocasião. Eu queria apenas deixar esta reflexão, nós nos vemos na próxima ocasião. Até a próxima.